Meu nome é Nelson Merschlach, a convite da Associação Brasileira de Linfomas e Leucemias, da qual faço parte do comitê científico. Nós vamos abordar o tema leucemia mieloide crônica. Antes, porém, de falar especificamente sobre esse tipo de leucemia, nós vamos falar um pouquinho sobre o sangue e a sua formação. Se nós colocarmos uma gota de sangue numa lâmina de microscópio, nós vamos observar essas formações discoides, que são os glóbulos vermelhos, que são responsáveis pela oxigenação do organismo. Essas outras estruturas maiores, que têm um núcleo arroxeado, que são os glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do organismo, isto é, responsáveis pelo combate às infecções. E essas estruturas que são pequenas, que são chamadas as plaquetas. As plaquetas, elas são responsáveis pela cicatrização das feridas. Elas fazem parte do sistema da coagulação do sangue. Existem vários tipos de glóbulos brancos. E dependendo de qual linhagem é afetada e de qual linhagem se torna tumoral, é isto que dá o nome para uma determinada leucemia. Então, por exemplo, esse glóbulo branco aqui, que é chamado granulócito, ele vem da chamada linhagem mieloide. Então, aqueles glóbulos brancos da linhagem mieloide, quando essa linhagem é afetada por um câncer do sangue, que é a leucemia, e de forma crônica, dá-se o nome, então, de leucemia mieloide crônica. Se fosse, por exemplo, a outra forma de glóbulos brancos, a gente nota isso, uma diferença vista no próprio microscópio, seria a leucemia linfóide crônica. As células do sangue, elas são formadas no tutano do osso. O tutano do osso é o chamado osso buco, é aquilo que a gente põe na sopa. E nós não devemos confundir a medula óssea com a medula da espinha. A medula da espinha, que fica na coluna, é uma estrutura nervosa, enquanto a medula óssea é o órgão, é a parte central do osso, é onde nós fabricamos, então, as células do sangue. Aqui estão representados, então, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e as plaquetas, que são, então, formadas no tutano do osso. E por conta exatamente desta diferença entre qual é a célula afetada e as suas características e a característica clínica dessas células, se elas são mais maduras ou menos maduras, nós podemos classificar as leucemias em grupos. Então nós podemos ter leucemias da linhagem mieloide e de apresentação crônica, leucemia linfóide, que é da linhagem linfóide, de apresentação crônica, e as leucemias agudas, mieloide e linfóide. A diferença entre a mieloide e a linfóide, nós já vimos que é o tipo de célula ou de linhagem celular que é afetada. E a diferença de aguda e crônica, além da apresentação das agudas, que é muito mais agressiva, isso se dá porque essas células são muito mais imaturas do que as células das leucemias crônicas. A importância de se saber que existem leucemias de vários tipos e várias apresentações é principalmente para a gente não se comparar, ou para que o paciente não se compare um paciente com outro. Às vezes, inclusive, pacientes que têm o mesmo tipo de leucemia se comportam diferentes porque nós somos diferentes uns dos outros. Então, acho muito importante, como um recado para todos que assistem essa palestra, é que não levem em consideração o que aconteceu com o outro. Você é único, você vai ser tratado pelo seu médico de acordo com o melhor protocolo possível, e o resultado que vai se encontrar é o seu resultado. Não é? Que é completamente diferente de pessoas que têm outros tipos de leucemia, ou mesmo de pessoas que possam ter o mesmo tipo de leucemia que você, mas que são intrinsecamente, geneticamente diferentes de você. A leucemia mieloide crônica, ela aumenta com a idade, não é? Apesar de que se identificam algumas formas, a gente consegue identificar algumas formas na criança, que nós chamamos de leucemia mieloide crônica juvenil. Mas a grande maioria dos pacientes começa a apresentar leucemia já numa idade mais avançada, e essa chance ela vai aumentando à medida que o tempo passa. Portanto, é uma doença que é mais prevalente em pessoas mais idosas. Ela ocorre em torno de 1 a 2 casos para cada 100 mil habitantes por ano. Constitui um número expressivo das leucemias nos adultos, porque 15% das leucemias dos adultos
é a leucemia mieloide crônica. A idade média de ocorrência é entre 45 e 55 anos, e ela tem fases diferentes. Isso significa, se ela não for tratada, se nós formos deixar essa leucemia na sua história natural, ou mesmo quando ela não responde aos tratamentos, ela pode ter inicialmente uma chamada fase crônica, que pode durar de 3 a 5 anos. Esta fase crônica pode evoluir para uma fase aguda, que nós chamamos de fase blástica, né? E a gente observa isso através da contagem das células imaturas na medula óssea ou no sangue periférico. E entre essas duas fases pode existir uma fase que nós chamamos de fase acelerada, que é uma transição entre a fase crônica e a fase blástica, e elas são definidas desta forma, quer dizer, nós contamos a quantidade de células imaturas ou de basófilos que existem nesses pacientes. Quando o paciente tem a forma aguda ou a forma blástica, 30% deles manifestam-se como se fosse uma leucemia linfóide aguda. Né? Isso quer dizer, com características daquela célula chamada da linhagem linfóide. E 70% delas com a fase mieloide. E essas duas fases, se não forem convenientemente tratadas e tratadas agressivamente, não é? Hoje, com os novos medicamentos, inclusive transplante de medula óssea, são formas fatais, ou se constituem formas fatais dessa doença. Então, ela se transforma numa urgência de tratamento. Não se sabe bem qual é a etiologia, por que isso acontece, não é? Mas o que acaba acontecendo é uma alteração genética. Mas não é genética no sentido de se dizer que é uma situação hereditária. Ela não é uma doença que passa dos pais para os filhos, nem dos filhos para os seus filhos. Na verdade, ela é uma doença que tem uma alteração genética porque ocorre uma mutação. Esta mutação que ocorre nos genes, nos cromossomos, ela ocorre provavelmente por algum agente externo. Poucas vezes a gente consegue identificar esse agente externo, se é que ele realmente exista, não é? Mas o que se verificou é que a irradiação pode ser um elemento importante nessa etiologia, mas 95% das vezes esta causa é desconhecida, não é? Outro fato interessante é o seguinte, é que às vezes, né, essa alteração cromossômica que as pessoas com leucemia mieloide crônica têm, se nós formos fazer uma busca com métodos de alta tecnologia e alta sensibilidade na população normal, nós podemos também encontrar essa mesma alteração. E qual é essa alteração? Aqui tem um diagrama mostrando então o cromossomo 9, né, e o cromossomo 22. E aqui o que a gente verifica é que eles trocam pedaços entre si. Então a gente acaba tendo um cromossomo aqui grande e um cromossomo pequenininho. Esse cromossomo pequenininho, que tem essas duas partes, que é chamada BCR-ABL, ele foi chamado então de cromossomo Filadélfia. Foi chamado de cromossomo Filadélfia porque ele foi descoberto em 1960 na Universidade da Pensilvânia. E uma coisa de alto interesse nessa doença é que esta foi a primeira vez em que se identificou um cromossomo ou uma alteração cromossômica causando câncer. E hoje nós sabemos que vários outros cânceres, como por exemplo o câncer de mama, o câncer de colo, ele tem alterações ou mutações genéticas, não é, que podem estar relacionadas ao câncer. Nesse caso, não é uma mutação hereditária, mas é uma mutação genética que ocorre nesses indivíduos. Do ponto de vista de diagnóstico, às vezes esse indivíduo ele não tem queixa nenhuma. Muitas vezes esse diagnóstico é feito num check-up, né? Raramente os pacientes têm cansaço e às vezes uma dor na região do abdômen, do lado esquerdo, onde existe o baço, porque o baço costuma estar aumentado nessa doença. Mas a grande maioria dos pacientes são completamente assintomáticos e às vezes o diagnóstico é feito por acaso. E ele é feito através de um exame simples de sangue que chama hemograma.
né? E a análise do esfregaço, que é olhar aquela lâmina que se vê no microscópio, que os médicos olham no microscópio para poder fechar um determinado diagnóstico. Esse diagnóstico, então, ele é confirmado através de métodos, e aqui tem 3 métodos diferentes de avaliação dessa alteração genética, que é o chamado cromossomo Filadélfia, que pode ser feito através de um bandeamento, uma olhada nesses cromossomos, como eu vou mostrar para frente, ou através de testes mais refinados, como o FISH e o PCR. Aqui para mostrar como é que nós fazemos isso. A gente consegue, em cultura, separar os cromossomos das pessoas, né? Nós normalmente temos 23 pares de cromossomos, nós recebemos um do pai e um da mãe, que dão as nossas diferentes características genéticas, além do cromossomo X e do cromossomo Y, que nos define como do sexo masculino ou do sexo feminino. E aqui o que a gente observa é exatamente aquela troca entre um dos cromossomos 9 com o cromossomo 22, dando origem então a esse cromossomo pequenininho aqui, que tem essas partes que a gente chama de translocação entre o 9 e o 22, e que do ponto de vista molecular se traduz com o nome de BCR-ABL. E aqui mostrando uma tecnologia um pouco mais sensível, que é o teste de FISH, que vai mostrar esses cromossomos aqui de uma forma, através de um teste de fluorescência. A outra forma de se verificar é a forma, através de biologia molecular, que é uma forma extremamente sensível e que hoje é o segredo de se poder seguir esses pacientes e saber se o tratamento está sendo adequado a longo prazo. Como eu disse, na apresentação, 80 a 85% dos pacientes se apresentam na chamada fase crônica, e nessa fase geralmente não há sintoma nenhum, não é? Ou sintomas muito frustros. 10% deles se apresentam ao diagnóstico na fase acelerada e apenas 5% deles na fase blástica. São extremamente raros pacientes que têm a chamada leucemia mieloide crônica e que não têm o cromossomo Filadélfia. 50%, como eu disse, são assintomáticos, e os outros que têm sintomas são os sintomas constitucionais, como fraqueza, ou eventualmente aqueles que têm o baço crescido, uma dor na região do lado esquerdo do abdômen. Eu já mostrei que essa doença ela pode evoluir por fases, e aqui, basicamente nesse diapositivo, nós definimos, não é, através de como nós observamos a quantidade de células indiferenciadas, de células jovens, de blastos, no exame de sangue, nós podemos definir, através dessas características de células, e se a doença estiver ou não presente em outros órgãos, entre fase blástica, fase acelerada ou a chamada fase crônica. É sempre importante, quando se suspeita de uma leucemia mieloide crônica, se fazer um diagnóstico diferencial. E esse diagnóstico diferencial, o mais importante deles, quando a gente vê um aumento de número de glóbulos brancos no sangue, glóbulos brancos maduros, é com infecção. Então nós chamamos o diagnóstico de infecção ou inflamação, né, de reação leucemoide, porque não é uma leucemia propriamente dita, é uma forma que simula uma leucemia, mas não é. Então, existem exames e mesmo a procura de focos infecciosos ou regiões inflamadas para se estabelecer que isso não é uma leucemia mieloide crônica. Existem outras doenças do sangue, que são mieloproliferativas, como por exemplo, existe a mielofibrose ou a leucemia mielomonocítica crônica, ou mesmo algumas displasias de medula óssea em que proliferam células chamadas glóbulos brancos maduros e que podem confundir com a leucemia mieloide crônica. E o que se acaba é que o diagnóstico é feito através do encontro do cromossomo Filadélfia, fechando então o diagnóstico de leucemia mieloide crônica. Como se trata? Bom, eu acho que aqui é uma das coisas mais bonitas que a gente pode observar, não só na hematologia, como na medicina em geral, porque isso foi uma revolução no tratamento desses pacientes. Nós podemos separar a leucemia mieloide crônica em 2 períodos completamente
diferentes. O primeiro período, ou contexto, é o contexto em que nós consideramos a leucemia mieloide crônica até o ano 2000. Então ela era considerada uma doença fatal, de prognóstico ruim, uma sobrevida mediana dos pacientes de 3 a 5 anos. O transplante de medula óssea era, teoricamente, a única situação curativa para esses pacientes e curava em 40% a 70%, mas não podemos esquecer das complicações do transplante, as toxicidades, a mortalidade que um transplante de medula óssea pode oferecer aos pacientes, ou a utilização do interferon com quimioterapia, mas que conseguia um resultado num pequeno número de pacientes, que não chegava a 20%, 30%, e, além disso, com uma sobrevida não muito longa. No máximo, os pacientes, às vezes, conseguiam, em média, uma sobrevida mediana de 6 a 7 anos, mas com vários efeitos colaterais. As outras opções de tratamento que se tinha, que era a IDEA e o Busulfan, eram quase que tratamentos apenas para conter o crescimento dos glóbulos brancos, mas que não mudava a história natural da doença, isso é, na forma dela evoluir da fase crônica para a fase acelerada, fase blástica e ser fatal ao seu final. E o que nós observamos hoje? Após o ano 2000, nós temos uma perspectiva moderna desta doença. A leucemia mieloide crônica passou então a ser uma doença crônica mesmo, uma doença indolente, uma doença de excelente prognóstico, né? Ela tem aquilo que nós consideramos de sobrevida mediana de 5 anos dela, é de mais de 90%. E a gente calcula que ela tenha uma sobrevida mediana estimada de mais de 25 anos nesses pacientes. Então, nós adotamos o termo cura funcional depois que apareceu esta droga, que é o imatinib, que surgiu no ano 2000 e que passou a ser o tratamento de eleição. Então, o imatinib mudou o tratamento da leucemia mieloide crônica e fez com que nós pudéssemos realmente considerar esses pacientes, entre aspas, em cura funcional. Por que cura funcional? Porque cura é um processo no qual nós tratamos o indivíduo, paramos de tratar e esse indivíduo permanece sem doença. No entanto, esse termo cunhado de cura funcional, que foi dado pelo Dr. Kantarjian, do MD Anderson, e que eu acho um termo extremamente feliz, é porque esse indivíduo, desde que continue tomando remédio para o resto da vida, ele se mantém aparentemente curado. O transplante em primeira linha, então, que era o que nós utilizávamos no passado, ele passou a praticamente ser abandonado. Ele é utilizado hoje ou raramente em pacientes de muito baixo risco ou quando há falha no tratamento, não só com o imatinib, como e de outros, hoje já outros inibidores da tirosina quinase, que é exatamente esse fator que é ativado na leucemia mieloide crônica e que na falha dos inibidores da tirosina quinase ele pode ainda ser utilizado. E existem hoje já drogas disponíveis no mercado, a dasatinib e o nilotinib, que já são utilizados em segunda linha. Então, realmente, eu acho que isso trouxe um benefício enorme no tratamento desses pacientes, trouxe para o mundo e para outras doenças um outro tipo de remédio, que na verdade não é quimioterapia, é uma terapêutica-alvo. Esse remédio ele age diretamente na alteração molecular da leucemia mieloide crônica, e eu vou mostrar isso um pouquinho mais para frente. Então, o que nós podemos dizer é que os remédios antigos, nós tínhamos como objetivo apenas ter uma remissão hematológica, corrigir o exame de sangue e não se sabe por quanto tempo. O interferon alfa se conseguia algum tipo de resposta citogenética, mas os inibidores de tirosina quinase, representados aqui pelo imatinib, eles levam a resposta molecular, quer dizer, uma resposta quase que da doença como um todo. E como é que isso funciona? Bom, nós sabemos que a tirosina quinase, ela tem um espaço aonde se acopla uma molécula que se chama molécula do ATP, e essa molécula do ATP, ela é responsável nesse momento por
fazer com que haja proliferação, aderência e diminua a morte celular, que nós chamamos de apoptose. Não é? Então isso faz com que o número de glóbulos brancos cresça. Então quando nós temos aqui o chamado BCR-ABL, né? Esta situação, né, faz com que isto aqui se desencadeie. E esse desencadeamento é que traduz na leucemia mieloide crônica, né, da forma como nós conhecemos. Essas drogas que são inibidores de tirosina quinase, elas ocupam o lugar desse ATP. Então elas não deixam com que esse mecanismo de fazer com que as células se proliferem ou que diminua a morte celular ocorra. Então, por isso que nós chamamos terapêutica alvo, porque é como se a droga se acoplasse exatamente no alvo aonde nós queremos, que é naquela possibilidade da tiroginoquinase e da junção do BCR-ABL. E tem vários estudos mostrando quanto eficiente é essa droga. Então aqui nós podemos ver um que é o chamado estudo fase 3. Estudo fase 3 é um estudo mais importante, é quando a gente compara um determinado tratamento, que é o tratamento que nós queremos provar que é bom, com o melhor tratamento existente anteriormente. Então, o melhor tratamento anteriormente que não transplante de medula óssea era o uso do interferon Ara-C. Então, o que nós verificamos? Que ele tem superioridade na resposta hematológica completa, na resposta citogenética completa e diminuiu a progressão da doença, a tal ponto que esse estudo era dividido em 2 grupos e o estudo foi interrompido, porque seria antiético manter pacientes continuando tomando interferon e aracetim. Então, hoje, esse estudo chamado estudo IRIS, que comprovou o benefício do imatinib, mostrou que 98% dos pacientes vão ter uma resposta completa no seu exame de sangue, quer dizer, eles vão estar em remissão. 92% deles, o cromossomo Filadélfia vai sumir na citogenética, né? Aqui ele vai diminuir a menos de 35%. Em 87% ele vai sumir, né? E a sobrevida, fazendo com que o paciente não siga aquela linha na qual o paciente na fase crônica se transforma para a fase acelerada e fase blástica, ela é interrompida em 93% dos casos. Então, sem dúvida alguma, é um remédio espetacular, e uma das coisas que se pensou era que à medida que fossem passando os anos, o remédio ele poderia não ter a mesma eficiência. E o que se verificou foi justamente ao contrário. À medida que os anos vão passando, como nós podemos observar aqui, 1º ano, 2º ano, 3º, 4º, 5º ano de tratamento, né, todos os eventos ruins em relação à leucemia mieloide crônica, ela vai diminuindo progressivamente. E a transformação para a fase acelerada e blástica também vai diminuindo progressivamente. Então, isto mostra a importância desta medicação. E nesse slide, nós também podemos observar que, após se conseguir uma remissão completa, esses achados também se mantêm. Quer dizer, os pacientes ficam livres de eventos para o futuro ou com um risco muito pequeno de progressão de doença ou de resistência, e uma vez que eles atingiram a resposta completa, dificilmente eles evoluem pelo menos uns 4, 5 anos estudados com uma porcentagem extremamente baixa para as fases mais avançadas da doença. E como é que nós monitoramos isso? Como é que nós sabemos que funcionou? Bom, em primeiro lugar, através do exame de sangue. Exame de sangue ficou normal, nós chamamos de resposta hematológica. Depois nós analisamos pela resposta do Filadélfia, através da citogenética convencional. Isto é, se o Filadélfia sumiu, nós chamamos isso de resposta citogenética. Se ele que todas as células eram Filadélfias e agora só menos de 35% das células se tornaram Filadélfia, depois de alguns meses de tratamento, nós chamamos então de resposta citogenética maior. E quando o cromossomo some por completo nessa tecnologia, nós chamamos então
de resposta completa. Então, é resposta maior, abaixo de 35%, resposta completa é 0 de cromossomo Filadélfia. O FISH é um outro método para se avaliar este 0 de cromossomo Filadélfia, ou esta porcentagem, e finalmente, quando nós conseguimos ter um indivíduo com resposta completa do ponto de vista citogenético, nós podemos então avaliar uma alteração então mínima, que é vista através de uma técnica que vai avaliar em torno de 10 a 100 mil até a 1 milhão de possibilidades de verificar que essa célula não está aí. E o que nós adotamos como regra é uma boa resposta seria aquela que teria menos do que 0,x% células através do método molecular. Então o indivíduo, durante o seu tratamento, nós esperamos primeiro a resposta hematológica, depois a resposta citogenética, e uma vez obtida a resposta citogenética, nós esperamos então que ele se coloque numa resposta molecular que nós chamamos menor do que 3 logaritmos, que é a forma com que os médicos recebem esse resultado. E essa monitorização, ela deve ser feita posteriormente a cada 3 a 6 meses nos pacientes, para se verificar que eles continuam respondendo ao tratamento. Quando essa resposta ela deixa de existir, ou quando ela não ocorre, nós temos então que procurar alterações na conformação daquele cromossomo. E nós fazemos isso através da procura de mutações do ABL. E isto é normalmente feito em laboratórios especializados, e é extremamente importante localizar essas mutações e que tipo de mutações, porque isso pode nortear o tratamento futuro. Então aqui, só para mostrar como é que é feita essa análise quantitativa, então nós utilizamos aqui os transcritos, ou os cromossomos ABL sobre o total, vezes 100, e nós consideramos uma redução de 3 logaritmos como uma excelente resposta. Muito bem, então como é que nós devemos sugerir que seja feito esta monitorização? Então, antes do tratamento, fazer sempre a citogenética, porque ela é diagnóstica, ela vai dizer se você tem ou não tem o cromossomo Filadélfia. Às vezes, se a citogenética não é possível, se pode utilizar a técnica de FISH. Quando o indivíduo está em tratamento, não é, se pode utilizar a citogenética para documentar a remissão completa em 1 ano, ou até mesmo o FISH mostrando Filadélfia menos de 10%. Quando isto ocorre, nós temos que passar então para a adoção do PCR quantitativo, que é o teste molecular. E quando o indivíduo tem resistência ou a doença volta, a análise das mutações. Não há papel na prática clínica para se estudar mutações em pacientes antes do tratamento ou naqueles que respondem imatinib. Então, o seu médico não vai pedir esse exame a não ser que seja necessário. Ele só é útil na recidiva da citogenética, né, quando o cromossomo Filadélfia volta ou quando esses dados moleculares sobem. É importante essa análise das mutações porque tem um tipo de mutação que é chamada T315I, no qual esses novos inibidores de tirosina-quinase não funcionam. Então, esse é um caso que hoje, uma vez identificado, indica transplante de medula óssea. E tem outras que podem indicar que um remédio é melhor que o outro. Então, por isso é importante sempre essas coisas serem monitoradas. Eu vou falar agora um pouquinho de algumas questões que acontecem no consultório médico e que são importantes porque são perguntas que sempre ocorrem, né? Uma delas é gravidez, se pode ou não pode engravidar. A outra é como é que a gente faz quando as plaquetas estão muito altas, que é isso que chama trombocitose, porque o outro nome de plaquetas é trombócito. Então, trombocitose é aumento de plaquetas. Como se trata essas fases avançadas, aceleradas e blásticas, né? E se pode ou não parar o tratamento com essas drogas novas, né? Então,
Em gravidez, eu acho que a primeira coisa que tem que ser muito bem colocada é que quem faz uso de Glivec não pode engravidar em uso de Glivec, porque o Glivec ou imatinib, esses inibidores de tirosina quinase, eles mostraram em animais, nos estudos em animais, que podiam dar malformações no feto. Então, hoje, já existem alguns casos de mulheres que engravidaram tomando o Glivec. E elas, então, foram seguidas. O Glivec foi interrompido e elas foram seguidas, né? Então, quando aparece uma gravidez, o ideal é apenas observar o paciente, não utilizar nenhum remédio, ou no máximo, retirar os glóbulos brancos se tiver em excesso muito grande, através de métodos mecânicos. Existem máquinas que podem tirar o excesso de glóbulo branco. Depois do primeiro trimestre, aí sim, já se pode utilizar a própria hidreia, né? E depois, então, depois do nascimento, iniciar ou reiniciar o imatinib. A experiência com o uso de interferon é pequena, né? E a mesma utilização da hidreia, se for possível não utilizar, melhor. É interessante se observar que pacientes que tiveram gravidez, durante o tempo da gravidez houve possibilidade de interromper o uso do Glivec e depois retomou o Glivec ou retomou o imatinib com sucesso. Então, acho que se a gravidez ocorrer, o médico, o hematologista deve ser imediatamente avisado. A outra questão é a questão do aumento das plaquetas. Então, esse aumento das plaquetas ficou mais controlado com o uso do imatinib e do Glivec. Quando ela é muito alta, a gente pode utilizar outros remédios, como a hidroxiureia ou a anagrilide. Deve-se usar aspirina, porque, como o povo sabe, a aspirina afina o sangue, então se você tem muita plaqueta, você pode diminuir a agregação das plaquetas, diminuindo os riscos de trombose, né? E tomar um pouco de cuidado com o uso da hidreia quando tem trombocitose, porque às vezes isso pode dar alguns efeitos adversos. Com relação ao tratamento da leucemia mieloide crônica na fase acelerada, os inibidores da tirosina quinase funcionam bem nesses pacientes, mas nós temos que ficar atentos para aqueles em que não funcionam, né? Então, quando a gente observa que não há resposta em 3 a 6 meses citogenética em pacientes de fase acelerada, esses pacientes devem ser observados e deve-se considerar a possibilidade de um transplante, né? Há outras coisas que tem se tentado é utilizar o imatinib em combinação com outros remédios, né? Mas ainda não está muito bem documentado. Existe um estudo que, por exemplo, utilizou quimioterapia com Glivec, que mostrou que na fase acelerada isso pode ser útil, mas ainda é um assunto que merece discussão. E sempre que se tiver pacientes com fase acelerada, deve-se checar esses indivíduos para as mutações. Na fase blástica, que já é aquela fase aguda, nós temos que separar se a fase blástica é linfóide ou se a fase blástica é mieloide. Se ela for linfóide, o esquema que se adota é um esquema de poliquimioterapia chamado Ipercivade, junto com um dos inibidores de tirosina quinase. E tão logo esse indivíduo entre em remissão completa, ou volte à fase crônica, ele tem que ser submetido a um transplante de medula óssea. Então, aqui já é uma mudança completa, porque antigamente ter fase blástica era igual a provavelmente morrer de leucemia mieloide crônica em fase blástica linfóide. E hoje, com os inibidores de tirosina quinase associados à quimioterapia, nós fazemos uma ponte. Quer dizer, nós transformamos ele no indivíduo normal ou no indivíduo, melhor ainda, no indivíduo em fase crônica, aonde o transplante pode funcionar muito bem. A mesma coisa quando o indivíduo tem a fase blástica mieloide. Nós mudamos, então, a quimioterapia, não é, para a quimioterapia de leucemia mieloide aguda e juntamos os inibidores de tirosina quinase. E tão logo se tenha uma resposta, levamos esses indivíduos ao transplante. Essas duas novas drogas elas estão sendo agora estudadas nesses pacientes também como forma de ponte
para o transplante de medula óssea. Muito bem. Outra questão que aparece é a seguinte: bom, eu tive a melhor resposta possível com o remédio, não é? Eu agora já tive a chamada remissão hematológica, remissão citogenética, remissão molecular, estou em perfeito estado de saúde, praticamente não tenho, se alguém procurar no meu sangue e tentar achar leucemia mieloide crônica, não vai encontrar. A pergunta é: posso parar meu tratamento? E a resposta é não. A resposta é não, porque já houveram casos que, por uma razão ou outra, o imatinib foi descontinuado. E na literatura se verificou que 50% dessas pessoas recidivaram a doença em torno de 1 ano. Então, não se deve parar a medicação nunca. A orientação atual é não parar. Provavelmente no futuro, outras medidas ou outros remédios podem modificar essa situação atual, mas hoje a orientação é não parar a medicação. Aqui, para falar um pouquinho, além do Glivec, dos 2 outros inibidores de tirosina quinase que já estão lançados no mercado, inclusive no Brasil, que é o dasatinib e o nilotinib, cujo nome comercial é Sprycel e Tasigna, e hoje a indicação desses remédios é apenas naqueles pacientes que são refratários ou intolerantes ao Glivec. Ainda não se está utilizando esse remédio em primeira linha, quer dizer, quando se faz o diagnóstico. Em primeira linha, ainda tem estudos em andamento para saber se eles são tão efetivos ou melhores ou piores do que o Glivec. Em termos de efeitos adversos, os principais efeitos adversos do uso dos tirosinas quinase, dos inibidores, são edemas, citopenias. Aqui em edema a gente vai incluir o acúmulo de líquido. Citopenias quer dizer ter anemia, baixa de glóbulos brancos ou de plaquetas, dores ósseas, cãibras e manifestações na pele, rushes cutâneos. Com relação a o que nós chamamos de mielossupressão, isto é, cair os glóbulos brancos e cair as plaquetas ou ter anemia, nós verificamos que à medida que o paciente ele vai tendo a doença em maior progressão, ele vai apresentando uma toxicidade maior. Isso quer dizer, se o indivíduo ele tem na fase crônica, ele ter uma toxicidade importante, quer dizer, menos de 500 neutrófilos, é muito raro, mas a gente observa que isso é bastante frequente numa fase acelerada, ou numa fase blástica, como está aqui. A mesma coisa com relação à queda de plaquetas. A gente verifica um pequeno risco na fase crônica e um risco mais importante na fase acelerada e blástica. E, finalmente, se nós formos falar do transplante de medula óssea, que foi o tratamento que foi utilizado durante inúmeros anos, quer dizer, dos anos 60 até o ano 2000 como de primeira linha, o que nós observávamos é que esses pacientes tinham uma resposta bastante importante. Principalmente, eles obtinham uma sobrevida a longo prazo quando o transplante era utilizado o mais rapidamente possível, isso é, no primeiro ou no segundo ano do diagnóstico, e quando isso era feito depois de 1 ou 2 anos, então o prognóstico já não era tão bom, mas se chegava aqui a 70% de sobrevida. O grande problema desses pacientes que tinham essa sobrevida aqui maravilhosa, que nós estamos vendo de 80%, são índices de complicações do transplante, que é a questão da qualidade de vida, e principalmente de conviver com complicações como a doença do enxerto contra-hospedeiro crônica, que impacta em alterações de pele, em doenças imunológicas, que acabam impactando na qualidade de vida. Mas a gente verifica que, inclusive, a sobrevida, seja com transplantes aparentados ou não aparentados, era muito semelhante. Hoje, essa situação de utilizar transplantes é uma situação de exceção e nós devemos utilizá-la exclusivamente naqueles pacientes que não são candidatos aos medicamentos, como por exemplo aqueles que têm a mutação do T315I
ou naqueles pacientes que foram refratários aos tratamentos com os diversos inibidores de tirosina quinase, e discute-se se em crianças, não é, tendo em vista a expectativa da vida extremamente grande e ainda não terem estudos muito bem documentados, se eventualmente o transplante deveria ainda ser mantido ou não em primeira linha. Aqui no Brasil, nós temos uma experiência grande em transplante de medula óssea. Esse aqui é a experiência de Curitiba, que talvez seja um dos maiores centros de transplante do país, e eles mostram que o transplante feito na fase crônica é muito melhor do que na acelerada e na fase blástica. Então vocês vejam aqui a importância dos inibidores de tirosina quinase em transformar pessoas na fase blástica em pessoas na fase crônica, para que eles possam ter uma melhor resultado e melhor sobrevida. E finalmente, só para reafirmar, por que não utilizar mais o transplante em primeira linha? Por quê? Primeiro, a mortalidade em um ano varia de 10% a 50% dependendo da idade, do grau de compatibilidade e da fonte de células. Existe ainda disso uma alta morbidade, quer dizer, uma grande chance de aparecer doenças associadas, como a doença do enxerto contra-hospedeiro, que aqui está representada por uma sigla, infertilidade, catarata, necrose de quadril, um segundo câncer, impacto na qualidade de vida. Existem 15% de mortalidade entre 5 e 20 anos pós-transplante. E a gente pode dizer, então, que se o indivíduo morre depois de 5 anos de cura não é cura, né? Então, a mediana de sobrevida estimada para a LMC com um inibidor de tirosina quinase é de 25 anos, por isso o termo cura funcional. Então, na verdade, como na fase blástica, repentina, em pacientes bem acompanhados, com imatinib é muito raro, os resultados de transplante pós-imatinib, se isto ocorrer, não é? Se ocorrer uma fase blástica, ou se apresentar o paciente em fase blástica, colocá-lo então em fase crônica para o transplante. Quais são os tratamentos futuros da leucemia mieloide crônica? Então, provavelmente, nós vamos entrar no ramo da farmacogenômica. Nós vamos tentar acertar os remédios para um perfil genético de cada pessoa. Então nós não vamos ter mais o remédio de uma forma generalizada, mas nós vamos saber que para aquela pessoa esse pode ser o melhor remédio, e isso provavelmente vai ser verdade para outras doenças também. Não é? E isso dependendo também das mutações que ele possa ter. E nós vamos estar escolhendo, provavelmente, esses inibidores da tirosina quinase, provavelmente de acordo com determinadas características da doença. E podemos até ter resultados melhores com a associação deles ou, eventualmente, com a associação deles com outros remédios. Então, as indicações atuais do transplante ficam exclusivamente para discutir nas formas juvenis, nos pacientes resistentes ou intolerantes aos inibidores de tirosina quinase, particularmente aos que têm a mutação do T315I e naqueles pacientes com fase blástica e que são colocados em remissão ou na fase crônica com inibidores de tirosina quinase. E aqui, eu coloquei esse slide aqui para terminar a nossa apresentação. Esse slide foi a capa de um dos manuais ou de um dos livros do Programa Educacional da Associação Americana de Transplante, mostrando exatamente essa questão da farmacogenômica e que talvez a utilização da farmacogenômica no futuro possa determinar qual vai ser o melhor tratamento para um determinado paciente. E com isso, então, eu termino a minha apresentação. Agradeço a Abrali pelo convite e a Conexão Médica pela tecnologia que tornou disponível essa apresentação. Muito obrigado.